Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana, sou idealizadora do projeto Mulher Luz da Bíblia. Nós estamos aqui mais uma vez, nós estamos falando, comunicando, compartilhando uma palavra que Deus já tenha falado no meu coração. E uns dias para cá Deus tem ruminado no meu coração uma palavra, e quando foi nesse final de semana agora, Deus confirmou essa palavra no meu coração. Eu tinha ido ao cinema com a minha filha, com meu esposo. Nós fomos ver um filme que está em cartaz, e nesse filme havia uma família inteira que estava sendo perseguida, e eles tomaram a decisão de fugir, simplesmente fugir daquele problema, daquela dificuldade, daquela situação que estava acontecendo. E aí eles... o chefe, né, o pai ali daquelas crianças, o esposo, ele toma uma decisão. Ele pega seus filhos, ele pega a sua esposa e ele sai, ele vai embora, né, do seu povo, ele foge, porque na mente dele, no coração dele, ele achava que ele tinha que proteger a sua família. E a única forma de ele proteger a sua família era tirando a sua família daquele lugar. Era fugindo ali daquele lugar, né? Fugindo do problema, fugindo do perigo. E ele pega e vai para o meio de um outro povo, do outro lado de onde eles moravam. E chegando lá, eles se acomodam, é bem recebido por esse povo. O povo é um povo amigo. Mas não demorou muito tempo. E aquele povo inimigo que estavam perseguindo, aquele povo inimigo que estava querendo destruir a vida dele, destruir a família dele, não demorou muito e aquele povo veio atrás dele. O problema continuou perseguindo. E muitas das vezes nós somos assim. Queremos fugir dos nossos problemas. Queremos nos esconder dos nossos problemas. Queremos achar que não enfrentando as nossas dificuldades, não enfrentando, né, os nossos problemas, não enfrentando o que está acontecendo ao nosso redor, não enfrentando, não lutando, não guerreando, apenas fugindo, se escondendo, nós estaremos seguros. E isso aconteceu no livro de Ruth. Se nós formos lá para o livro de Ruth, nós vamos ver exatamente uma história muito parecida, que vai dizer assim no capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Eu já falei sobre essa palavra aqui, que é a palavra de Ruth, e o nome dele era Elimeleque, e da sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, ela e suas noras com ela, e indo a elas a caminho para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à sua casa, a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa, a casa do seu marido. E beijando elas, levantaram sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho ainda eu no meu ventre mais filhos para que vocês possam ter maridos? Voltai, filhas minhas, e vão embora, que já sou muito velha para ter marido. Ainda que eu dissesse tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido, ainda que eu tivesse filho, vocês iriam esperar que viessem ser grandes, para que se tornassem seus maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim.
Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e o órfão beijou sua sogra, porém Ruth apegou-se a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada e teu povo aos seus deuses. Volta tu também para a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insiste, uma das declarações mais lindas da Bíblia. Porém, disse Ruth: não me instes para que te abandone, e não deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores eu irei, e aonde quer que pousares ali pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. É uma palavra muito bonita. E vendo Noemi que de toda ela estava resolvida a ir com ela, deixou que ela seguisse com Noemi. Assim foram ambas. Ambas retornaram para a terra de Noemi, terra de Belém, né, terra do pão. E lá, quando Noemi chegou, Noemi estava tão desfigurada, Noemi estava tão diferente daquela mulher que partiu com seu marido e seus filhos para uma terra distante, em busca de pão, em busca de alimento, fugindo da fome, fugindo do perigo, fugindo da morte, que o povo daquela terra não o reconhecia. E eles perguntavam: será Noemi? E ela disse: não me chame mais Noemi, me chame Amarga, porque cheia parti e vazia estou voltando. Pois é, aqui eu quero me atentar sobre o marido de Noemi. A terra estava passando fome, o povo estava passando fome, havia fome naquele lugar. Mas para fugir, né, da fome, para fugir da luta que estava naquele lugar, da tristeza que estava naquele lugar, ele decide pegar sua mulher, seus filhos e fugir para uma outra terra. Fugir para uma terra mais bonita, para uma terra mais fértil, mais próspera. Mal sabia ele que ele estava fugindo para a sua própria morte. Mal sabia ele que ele estava levando toda a sua casa, sua família e seus filhos para morrerem. A palavra diz que chegando lá, no meio de um povo idólatra, um povo que não servia ao Deus de Noemi, ao Deus de Elimeleque, ele mesmo foi o primeiro a morrer. E logo em seguida morreu os seus 2 filhos, ficando assim Noemi e suas 2 noras viúvas. E aí, quantas das vezes nós fugimos dos nossos problemas? Nós queremos criar atalhos, nós queremos nos esconder do problema, fugir, deixar de encarar aquilo que nós deveríamos encararmos, aceitarmos e lutarmos para termos vitória. Elimeleque, ele estava no lugar certo. A fome era real, a fome estava matando pessoas, mas ele estava no lugar certo. E a palavra do Senhor de Deus diz que o Senhor era conosco. Dizem que na Bíblia, não é uma coisa real, que na Bíblia aparecem pelo menos 366 vezes a palavra não temas, uma para cada dia do ano. Deus é tão perfeito que Ele não esqueceu até mesmo do ano bissexto. Quando eu olho aqui vários versículos que falam sobre encorajamento, seja corajoso e nunca desistir, seja fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31:6. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Nesse filme que eu escutei, que eu vi no sábado, juntamente com a minha família, meu esposo, minha filha, nós que temos o Espírito Santo, nós temos algo aguçado dentro da gente, né? A gente pode estar vendo um filme do mundo, a gente pode estar em qualquer lugar assistindo qualquer coisa, que sempre fica uma mensagem no nosso coração. Deus sempre fala conosco algo dentro da nossa alma. E nesse filme, ele, no final, todo momento do filme, esse pai, esse homem, esse guerreiro,
ele fala que ele está fazendo tudo aquilo para proteger a sua família, porque um pai protege a sua família. Era uma ordem, era um mandamento que tinha entre o seu povo. E no final ele vai declarar, depois da guerra, depois de ter seu filho morto por causa daquela guerra, por causa daquela luta, porque o perigo iminente que estava no meio do povo dele não deixou de continuar perseguindo ele até encontrar ele do outro lado do mundo, do outro lado de onde ele estava, no meio de um povo onde ele havia se escondido. Então ele perde seu filho. E no final do filme ele declara, ele reconhece que não é fugindo que se protege a sua família, mas lutando. E aí eu queria compartilhar com vocês essa declaração desse homem, nesse filme. Não é fugindo que você vai proteger você, os seus filhos, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, a sua dignidade, a sua fé, a sua esperança, os seus sonhos, os seus projetos. Não é fugindo, mas sim lutando, enfrentando. Não adianta você querer se esconder. Uma hora ou outra o problema vem à tona. Não adianta você querer fingir que não está vendo. Não adianta você querer fingir que não está acontecendo. Sabe quando você varre a casa e vai colocando debaixo do tapete, vai colocando debaixo do tapete, vai colocando debaixo do tapete? Uma hora aquilo vai ficando insuportável até que a sujeira vai começar a aparecer. Não tem como você fugir. Ou você encara de uma vez o problema e a dificuldade que você está sofrendo. Coloca seus joelhos no chão e começa a orar e clamar ao Senhor por ajuda, clamar ao Senhor por uma estratégia, clamar ao Senhor para que Ele seja contigo. Ou você vai continuar fugindo, mas o inimigo, a luta, a guerra vai continuar atrás de você. Ela não vai desaparecer. E a Bíblia continua falando, espera no Senhor, seja forte, coragem, espere, pois, no Senhor, Salmos 27:14, não tenha medo, pois eu estou com você, do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei vocês, Isaías 43:5, e acrescentou, seja forte, corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você, Ele não te deixará e nem te abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. 1 Crônicas 28:20. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmos 27:1. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me simples mortal? Salmo 56:3-4. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou teu Deus. Eu fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. 41:10. E assim por diante, vai se continuar aqui vários versículos, várias passagens da Bíblia falando de encorajamento. Não tenha medo, eu sou contigo. E hoje eu quero encorajar, hoje ainda é terça-feira, e eu quero... Terça-feira? Ou é segunda-feira? Segunda-feira ainda, que ainda são 23h31. E eu quero hoje, nesse início de semana, quase terça-feira, encorajar você a lutar. Encorajar você a não ter medo, a não olhar para as circunstâncias, a lutar para a sua família aonde você está. Não fuja, não se esconda debaixo da cama. Levante a sua cabeça, encare os seus medos, encare os seus inimigos, guerreie, use as estratégias do Senhor poderosas em Deus, oração, busca. Clame ao Senhor, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor tem estratégias para te dar. O Senhor tem coisas para te revelar. Tudo há um propósito do Senhor, tudo há um porquê do Senhor.
Às vezes nós passamos por situações para que também possamos ser lapidadas, para que também possamos ser forjadas. Eu não quero ser mais medrosa, eu não quero mais fugir, eu não quero mais me esconder. Eu quero encarar os meus problemas, as minhas dificuldades de frente. Eu quero ser como Débora. E quando aquele homem chegou para ela e disse: olha, eu só vou a essa guerra se você for comigo. E ela olha para ele e disse: eu vou com você, mas tenha certeza de uma coisa: se eu for com você nesta guerra, a honra não será dada a ti, mas a uma mulher que estará à frente desta guerra. Eu quero ser como aquela mulher que pega uma estaca, quando aquele homem vai pedir abrigo, sabe, dentro da sua tenda, no final da palavra de Débora, que é Juízes 4, capítulo 4, Cícera, o inimigo, ele vai se esconder dentro da tenda de Jael. E aquela mulher, ela não tem medo. Ela vê que ele é o inimigo, mas ela não tem medo. Ela acolhe aquele homem. E quando aquele homem adormece, ela pega uma estaca, enfia no meio da sua testa e mata o inimigo. Eu quero ser como Ruth, que toma uma escolha de deixar para trás o passado, que toma uma escolha de deixar para trás tudo aquilo que ela viveu com seu povo, idolatria, um povo idólatra, para poder seguir juntamente com Noemi, seguir o Deus que Noemi havia apresentado para ela. Eu quero ser como Esther, que mesmo com perigo de morte, porque ela não podia se apresentar diante do rei, somente quando ela era chamada. E ela diz para o seu tio: olha, mas se eu me apresentar diante do rei sem ser chamada, eu posso ser morta. Mas aí ela entende que ela não chegou naquele palácio, que ela não chegou naquele reinado como rainha, apenas para botar lindos vestidos e uma coroa na cabeça. Ela chegou ali com um propósito. Talvez essa luta tenha chegado até você. Talvez Deus tenha te colocado no lugar onde você está, casada com a pessoa que você está, na família que você está, no lugar que você está, com propósitos para te forjar. Esther junta todo o povo, une todas as suas concubinas e começa a orar e jejuar. E no terceiro dia ela se apresenta diante do rei. E o rei a olha e diz: o que queres, Esther? Até toda metade do meu reinado eu te darei. E assim Esther achou graça diante do rei, conseguindo o desejo de proteger o seu povo. Eu quero ser como aquela prostituta Raabe, em cima daqueles muros, onde ela se arrisca, escondendo 2 espias de Josué. E aí ela muda de lado, ela deixa o povo idólatra dela de lado, ela escolhe o lado de Deus e ela diz: eu vou esconder vocês e não se esqueçam de mim. Por favor, quando vocês voltarem para a guerra, protejam a minha casa, protejam a minha família. E não somente ela se salva, como toda a sua casa é salva. Eu quero ser como Sara, que mesmo velha, mesmo, não acreditando na promessa, rindo, ela continua ao lado do seu esposo, perseguindo aquilo que Deus havia falado com Abraão. E ela foi mãe de filho, mesmo na sua tenra idade. E assim, se eu for continuar aqui, o vídeo não vai parar. Então, mulher que está me escutando, homem que esteja me escutando, seja corajoso. Não fuja dos seus problemas, não fuja das suas dificuldades, não fuja das situações que você está enfrentando. Às vezes o gigante nem é tão grande assim como você imagina, nem tão forte assim como você imagina. Nunca se esqueça que há um Deus maior por trás de você. Quando Davi, tão pequeno, um menino, vai até aquele campo de guerra levar alimento para os seus irmãos, os irmãos debocham dele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Davi?
Cadê aquelas poucas ovelhas que você toma conta? E ele escuta aquele gigante gritando, debochando do povo de Israel. Ele fala: quem é esse incircunciso que está falando mal do meu povo, do povo de Israel, que está debochando do meu povo? E aí ele resolve enfrentar sozinho um gigante que um exército inteiro fugia dele. E quando ele chega diante daquele gigante, o gigante debocha dele. Vem, quem é tu? Pensa que eu sou algum cachorro para vir com paus e pedras diante de mim? E ele fala: tu vens a mim com escudo e espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor do Exército. E apenas com uma pedrinha ele derruba aquele gigante, porque aquela pedra tinha o peso da mão de Deus. Você entende que por trás de você existe um Deus muito maior do que essa situação que você está passando, um Deus muito maior do que esse problema que você está passando, um Deus muito maior do que isso que te aflige, que te assusta, muito maior do que isso que te faz querer fugir. Você está entendendo? Deus já te capacitou para essa luta, meu irmão. Deus já te capacitou para essa guerra, minha irmã. Deus já te deu armas, já te deu estratégias. Lance mão das suas ferramentas, lance mão do seu arsenal, lance mão da sua espada, lance mão dos seus joelhos no chão, das suas madrugadas e entre para a guerra, porque essa guerra já foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra para vocês. Não é fugindo que você vai proteger a sua família, a sua casa, é guerreando. Amém? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.